quero convidar você a abrir o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21, e enquanto você abre Marcos, capítulo 5, eu quero fazer alguma palavra de consideração. Marcos, capítulo 5, de 21 a 24. Mantenha o texto bíblico aberto, porque nós vamos prestigiar aqui uma leitura expositiva da palavra do Senhor. O Pai tem um potencial de ser uma força poderosa na vida de uma criança, na vida de um filho. O que um pai faz? Eu ontem me perguntava, o que um pai faz? E me veio assim à memória o meu avô paterno. Quando ele já era um homem bem idoso, e todos os seus 12 filhos, os seus 11 filhos já adultos, ele teve 12, mas todos os 11 já casados, e com seus filhos também, ele ainda tirava um dia para passar na casa dos filhos, mesmo idoso, os filhos casados. E ele passava ali um dia e ia à casa dos filhos. E ele revelava assim um olhar prático, um olhar de defesa, um olhar de cuidado. E quando as visitas eram ali pelo bairro, ele ia de bicicleta. Ele ainda não possuía telefone. E claro, nem havia WhatsApp. Então, ele chegava à casa do filho ou da filha, e se ele batesse palma e ninguém atendia, então o que ele fazia? Ele jogava alguma coisa próximo à porta de entrada da casa. E quando o filho chegava em casa e via aquele galho de romã, aquele broto de romã, ou aquele maço de chá de erva doce, ou aquele pacote de mexericas, o filho lembrava, o papai passou aqui. E às vezes ele não tinha uma coisa tão útil, então ele jogava um matinho ali. Era só uma tirada um pouco bem-humorada, assim. O filho, a filha chegava, o mesmo genro, a nora, os netos. Seu pai passou aqui. Vovô chegou aqui hoje. E o filho sentia, papai está a meu favor. Eu cresci, casei. Mas a mente do meu pai está aqui comigo. Não é? Ele continua pensando em mim. O que o pai faz? Uma senhora escreveu assim: foi só quando meu marido e eu tivemos filhos que eu pude observar em primeira mão o quanto um pai contribuiu para a vida de uma criança. Nós estamos aqui num texto muito interessante. É o norte de Israel, território que historicamente é chamado Palestina, mas na verdade, na época de Cristo, a Galileia. Jesus Cristo retornou de Decápolis, que ficava na margem esquerda do Jordão. Você pode ver isso no verso 1.
quando ele foi para lá, para a terra dos Gerazenos. E os versos 20 e 21 dizem: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Fala aí do endemoniado que foi liberto, né? E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar. Então Jesus retornou de Decápolis, volta ao seu lugar, junto ao mar. E é nesse momento que você tem o pedido de um pai, versos 22 a 24. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Quem era ele? Ele era um dos principais da sinagoga, ele era um judeu, um ancião local, um presbítero local, Jairo, conhecido, referenciado. E como é que ele pediu? Como pediu? Ele diz que ele, vendo Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. E insistentemente lhe suplicou. Não sou capaz aqui de visualizar exatamente o que deu a todos essa clareza de que ele pedia com insistência. Prostrado, em público, diante de Cristo. E o que ele pediu? Ele usa uma expressão diminutiva assim, que no original também é assim: a minha filhinha está à morte. É uma coisa assim muito gritante quando um filho morre antes dos pais. Das experiências mais dolorosas que tenho passado enquanto pastor é ministrar funerais em que filhos morrem antes de seus pais. Bebês, meninos, meninas, adolescentes, jovens. Quantas vezes já vi pais carregando os caixõezinhos de seus filhos? Dona Adi sabe disso. Situações dolorosas, difíceis. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E você já logo vê a fé desse homem, não é? Já fica claro isso. Fé em Jesus Cristo. Nesse seu senso de insuficiência, nesse seu momento de impotência, nesse seu limite. E o que ele ouviu ou testemunhou sobre Jesus? Seu poder. Jesus já realizara na região muitas obras poderosas. Jesus Cristo já se notabilizara como alguém com um caráter e um ensino muito diferenciado. Ele viu e creu. Põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E o verso 24 diz que Jesus foi com ele. Mas, no trajeto,
Ele precisou, você veja isso nos versos 24 até o 34, ele precisou dedicar atenção a uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico. Havia 12 anos que esta mulher tinha um fluxo, uma hemorragia, um fluxo menstrual crônico, adoecido. 12 anos. Imagine você que é mulher, eu imagino, pode muito mais se identificar com ela, porque todas as mulheres aqui sabem o que é uma vez por mês terem essa experiência, já sentem. Agora, você imagina 12 anos, esse fluxo hemorrágico, que ainda a fazia impura, que ainda fazia cerimonialmente imunda. E Jesus cuida dela, cura. Diz o verso 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É nesse momento que a fé de Jairo é submetida a uma prova, que diz aí os versos 35 a 36, falava ele ainda a Cristo, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É agora o momento de prova. Ele creu lá atrás. Minha filhinha está à morte. Vai lá, impõe as mãos sobre ela, e ela viverá. Cristo se atrasa um pouco, dedica tempo àquela mulher. Chega alguém da casa dele e diz: agora não tem razão mais de você incomodar o mestre. A sua filha já morreu. As palavras devem ter, assim, vindo com grande impacto sobre o coração dele, do pai. Né? Devem ter impactado muito. A gente não sabe a intensidade dos afetos desse pai por aquela filha. Jesus sossega o coração dele e diz: não temas, crê somente. Não temas. Essas palavras ternas de Jesus Cristo: não temas, crê somente. E aí tem algo que eu chamo aqui do trajeto da misericórdia. Percurso, cortejo da misericórdia. Os versos de 37 a 39. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Os que pranteavam muito. Ao entrar-lhes, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E aí diz, verso 40, e riram-se dele. A notícia chega, Jesus diz: não temas, crê somente. Agora apenas 4 vão com o Pai, Cristo e 3 de seus discípulos. E é interessante que você observa, isso está aí no verso 37, não é? O Senhor Jesus está dizendo que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E, de fato, o Senhor Jesus não quer que aquele fato tenha publicidade, não é? Não quer que aquele fato tenha publicidade. O verso 43 vai dizer isso. Ele ainda não quer que o milagre ali tenha grande publicidade. Ele tem razões para isso. Somente 4 vão com aquele pai. Cristo, 3 apóstolos.
chega ali a um cenário de dor. Esse é um mundo de choros e prantos e dores, sofrimentos. Choravam, pranteavam muito. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Não sei se você já foi a muitos funerais, mas quando for, há uma coisa que você não deve dizer num funeral. É não chore. Nunca faça isso. Deixa as pessoas chorarem as dores, as tristezas. Nos funerais, os seres humanos não choram apenas pelos que morrem, também pelos mortos. Os seres humanos choram por si, por suas tragédias, por suas dores, por seus limites, pela morte. Pela morte. E ao cenário de dor, e Jesus faz uma pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? Eu não preciso nem dizer a vocês que a gente não faz perguntas só porque quer saber respostas. Isso é uma leitura simplista das perguntas. A gente faz perguntas porque a gente quer oferecer a possibilidade de narrativas, de a pessoa se localizar, se posicionar, de interagir, de expressar sua compreensão. A gente faz perguntas que quer ajudar o outro. Por que estáis em alvoroço e chorais? E aí Jesus diz: a criança não está morta, mas dorme. Eu preciso nem dizer que todos sabiam que a criança estava morta, porque aquela era uma sociedade em que as pessoas tinham experiência com a morte. Hoje nós morremos nos hospitais. Aliás, hoje os seres humanos nascem e morrem nos hospitais. Mas aquela não era assim, essa sociedade dessa maneira. As pessoas morriam em casa, as pessoas conheciam a morte. Um menino de 15 anos já sabia identificar as variáveis que identificavam um corpo morto. As pessoas sabem o que é morto, as pessoas sabiam todos os sintomas, todas as variáveis que demonstram que um organismo está morto. Elas conheciam. Tem a experiência com a morte. Mas quando Jesus diz assim: a criança não está morta, mas dorme, é a maneira dele dizer que a menina vai acordar. Ou seja, que o que ela passa agora é apenas como um sono, um repouso. Ou seja, que há uma experiência que todos podem se tranquilizar, a criança vai acordar. É sono. Mas, claro, eles sabiam que a criança estava morta e riram dele. Riram. É aí que nós temos 6 adultos e uma criança morta. Os versos de 40 a 43. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança. Eu não sei como ele fez isto, mas eu imagino que isso envolveu toque. Colocou assim a mão, vem cá. Eu imagino que houve um processo de direção com o toque, não é? Com a mão. Tomou o pai e a mãe da criança e os 3 que vieram com ele e entrou onde ela estava. 6 adultos e uma criança morta. Tomando pela mão, a menina, tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Pôs-se a andar, não é o relato do evangelista, não é que ela se pôs só em pé. É que ela é uma menina de 12 anos, uma criança de 12 anos não fica parada. Não é? Ela começou a andar. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse
e mandou que dessem de comer a criança. Preste atenção na ternura do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomou o pai e a mãe da criança, apanha aqueles 3 testemunhas, vão ao quarto, vão ao ambiente onde a criança está. Toma a criança pela mão. E o verbo fala, Talitá cumi. Na língua aramaica, na língua doméstica, na língua do lar, Talitá cumi. Menina, levanta! E há um milagre. A menina se levantou e pôs-se a andar. Tinha 12 anos. Então ficaram todos admirados. E pediu-se que não fizessem publicidade daquele fato. O fato é que, não sei o que adiantou muito esse pedido de publicidade de Jesus, porque hoje o mundo inteiro sabe desse ocorrido, né? Até nós sabemos, né, o que aconteceu, né? Mas Jesus mandou que dessem de comer a menina. Verso 43. Agora vocês dão de comer a menina. No dia em que ele ressuscitou Lázaro, ele disse assim aos que estavam ali, rolem a pedra do túmulo. Rolaram a pedra. Agora removam as faixas. Removeram as faixas. No dia em que ele multiplicou os pães e os peixes, ele disse, agora assentem-se em grupos. E eles se assentaram em grupos. Agora, depois que comeram e saciaram-se, ele disse, agora recolham as sobras e encham os cestos. As pessoas não podiam ressuscitar Lázaro, mas podiam remover a pedra e desatar as faixas. As pessoas não podiam multiplicar os pães e os peixes, mas podiam assumir uma condição ordenada e guardar o que se sobejou. E aqui, as pessoas não podiam ressuscitar a menina, mas podiam alimentá-la, ajudando-a a repor as suas energias vitais e recuperar as suas forças, para que siga andando, para que siga andando. Sabe, a gente aprende algumas coisas com esse texto. A fé se baseia em algo, sempre. Ou seja, algo vem antes da fé. E em que a fé deste pai se baseou? No que ele sabia de Jesus, no que ele ouviu acerca de Jesus. E observem, este pai, ele tem fé no poder de Jesus, ele tem fé na misericórdia, na compaixão de Jesus. E quando a sua fé foi testada, a criança morreu. Alguém disse para ele, pare de incomodar o mestre, já não tem mais jeito. O Senhor lhe disse, não temas, crê somente. E ele creu, ao lado de Jesus. Talvez cheio de indagações, indo para casa com Cristo e os 3 apóstolos. E observem, gente, a fé deste pai foi uma maneira em que Deus abençoou esta família. Ou seja, a fé deste pai fez toda a diferença naquela família. A fé deste pai, mais ainda, fez toda a diferença na vida daquela menina, na vida daquela filha, salvou a filha. Mas, em rigor, quem salva é Cristo. Quem abençoa em rigor é Cristo. E o que é essa fé? A fé é confiança.
em nossa insuficiência, em nossos limites, em nossa incapacidade, em nossa absoluta falta de possibilidade, nós confiamos. Quando chegamos aos nossos limites, e naquele momento só Deus, e nós confiamos naquilo que Deus prometeu, nas suas palavras, naquilo que Ele anunciou, naquilo que Ele afirmou, nós cremos. Pai, como está a nossa fé em Cristo? Nós temos aqui um clamor de um pai, pedido de um pai. Os nossos filhos têm sido colocados diante de Jesus Cristo. Sua família tem sido colocada em súplica constante diante do Senhor. Nominalmente. Quando você ora, você apanha a bicicleta e visita a casa, os seus filhos. Você vai lá e traz as necessidades de cada um e pede, suplica. Aqui os pais trazem seus filhos aos cultos. Que coisa extraordinária a gente tem aqui. E aqui em nossa igreja, há os pais que insistem que seus filhos estejam ao lado deles nos cultos. E isso é algo muito impressionante aqui em nossa igreja. Ao lado dos seus pais. E assim as crianças vão crescendo com a referência de seus pais ao lado. Não ficam sempre infantilizadas. As mentes e as emoções vão amadurecendo junto com os pais na igreja. E a criança vai crescendo também, não é? Vai aprendendo, a criança vai se tornando alguém mais robusto, alguém mais forte. A criança vai além do cântico 3 palavrinhas só. Daqui a pouco a criança está cantando os grandes dramas da redenção, falando as palavras que ouve na pregação. De início, ela não entende nada. De início, ela só entende papai, para papai, mamãe, isso aqui é alguma coisa importante. Aliás, no início nem isto. No início ela apenas adquire o hábito de vir. Mas é assim que ela vai crescendo. Um casal de nossa igreja dizia assim: pastor, nós estamos dando um duro para ensinar nosso filho a ficar no culto. Mas ele está aprendendo. Está crescendo. Pai, como a sua fé tem atingido a sua família? Toda família pode experimentar momentos muito difíceis, momentos de crises, momentos de provas. Gente, quantas provas uma família pode passar? A fé de um pai pode ser assim um ponto orbital. Lembram-se do pródigo? Como aquele rapaz, como ele trouxe crise àquela família, ele trouxe crise à vida dele, não é? Ele mesmo se impôs a um grande problema. Em algum momento, o pai é uma figura orbital. Eu vou me levantar, vou ter com meu pai, vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti nem sou digno de ser chamado teu filho. O que fez aquela mente, aquele coração tumultuado, revoltoso, aquele coração que parecia um mar encapelado, em algum momento voltar para o seu pai? Que é esta órbita, este centro para ele, esta coisa firme. Filhos podem experimentar crises. Em alguns casos, estes filhos podem
experimentar crises que trazem grande tristeza aos pais. Mas eles precisarão ter referências claras. Especialmente porque eles vão ter seus filhos também, não é? Não é? Chegará um momento, a hora deles criarem os seus filhos. Tempo atrás eu atendi um jovem no gabinete. Ele dizia assim: Pastor Gilson, eu não tenho condições de hoje ter filhos. Nem penso. Falei, por quê? Porque eu sei que eu estou mal. Eu sei que eu estou muito mal. Eu sei que eu passo um momento muito ruim com meus pais. Eu sei que eu estou mal. Ele percebeu que naquela hora ele precisava que as coisas estivessem norteadas. A referência paterna apareceu ali, não é? Alguns filhos vão louvar os seus pais quando os pais já forem falecidos. Infelizmente. Seus filhos podem encontrar um norte nos pais. A fé é um norte, gente. A fé é um oriente. Esse é um mundo desnorteado. Esse é um mundo desorientado. E a fé é norte. A fé é oriente. Alguns filhos entram em contato com este mundo desorientado, desnorteado, e logo percebem o quanto é diferencial a fé dos seus pais. Nesse mundo revoltoso, tumultuado, inquieto, pais precisam ser norte, precisam ser oriente, mesmo na fraqueza. E papai, meu colega que está aqui, colega de paternidade, quem salva em rigor é Cristo. Quem abençoa em rigor é Cristo. Bem fizeram aqueles pais quando trouxeram os seus filhos para que Cristo orasse por eles e os abençoasse. Sabe por que nós precisamos nos lembrar disso? Porque a intensidade da fé pode variar. Por isso você vê na Escritura alguém falando a fé é fraca, Jesus falando grande fé. É a realidade, gente, é que nós variamos. Nós variamos. Mas o objeto da nossa fé, que é Cristo, não varia. Ele é firme. E como pais, nós podemos ir a Jesus Cristo. Nós podemos ir até Ele. Nós podemos rogar a misericórdia dEle. Nós podemos rogar o poder dEle. Nós podemos nos lembrar que Ele deu a mão a um pai, que Ele chamou pai e mãe. Vamos ao quarto doloroso. Vamos juntos. Pai, eu sei, não é fácil. Mas nós podemos ir a Jesus Cristo. Que Ele nos dê a mão para adentrarmos aos nossos quartos desafiantes. Que Ele nos dê a mão para nós entrarmos aos nossos quartos escuros. Que Ele nos dê a mão para que nós entremos nos nossos quartos de morte. Para que Ele nos dê a mão, para que nós a defrontemos com os nossos momentos de dores, com os nossos momentos de prantos copiosos, com os nossos momentos de decepções, com os nossos momentos duros de perdas, com os nossos momentos
futuros de desesperanças, você pode vir a Cristo e pedir a Cristo: Senhor poderoso e misericordioso, que sabe o que é padecer, segura a minha mão nesta hora difícil e manifesta a tua graça e misericórdia nesta hora em que me reconheço inteiramente insuficiente, inteiramente incompleto, inteiramente pequeno. Senhor Jesus Cristo, minha filhinha de 7 anos, meu filhinho de 4 anos me acham um herói, perfeito, todo forte. Mas não, eu sou pequeno e fraco. Me ajuda. A fé em Cristo, irmãos, por parte dos nossos pais, é uma expressão de graça de Deus, que pode ajudar, abençoar os filhos, transformar realidades familiares, exaltar o poder de Cristo e mais, glorificar a Deus. Que o Senhor honre e aumente a nossa fé como pais. Vamos falar com o Senhor? Ó Cristo, que proferiu as palavras Talitá cumi, Senhor da palavra, Senhor do poder, ajuda-nos enquanto pais e tenha misericórdia de nossos amados filhos, especialmente dos fragilizados. Vem ao encontro deles com compaixão, salva os nossos filhos e aumenta a nossa fé. É o que pedimos. Amém.